Paz do Senhor. Hoje eu quero mais uma vez, em mais um momento, em mais uma oportunidade, eu quero usar deste dia, usar desta misericórdia, usar desta oportunidade para partilhar uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus, sobre a graça de Deus. E para nós então entendermos a parábola que já nós vamos ler, a qual foi então ensinada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, nós vamos ver então que antes desta parábola que nós vamos ler, nos versículos anteriores a esta parábola, Jesus então ele estava ensinando aos seus discípulos algumas verdades acerca do reino de Deus. Então esta parábola que nós vamos ler, ela foi ensinada pelo facto do apóstolo Pedro perguntar a Jesus o que eles iriam ganhar por ter renunciado tudo para seguir Jesus. Vemos isso então no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, nos últimos versículos. E então agora nós vamos ler Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 1 até ao 16, que fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Então a parábola nos diz assim, isto é ensinamento de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, ele fez o mesmo. Perto da hora 11ª, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estiveram aqui desocupados o dia todo? E responderam-lhes, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Vindo então os da hora 11ª, receberam 1 denário cada um. Vindo porém os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. Tendo recebido, murmuraram contra o pai da família ou o dono da vinha. Disseram estes últimos trabalhadores, só 1 hora. E tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho eu o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau a teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós necessitamos do Teu Espírito Santo. Nós necessitamos da Tua revelação. Nós necessitamos da Tua vontade. Nós necessitamos dos Teus planos, Pai, neste dia. Pai, fala conosco, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre o nosso entendimento. Senhor, nós carecemos da Tua graça. Que o trono da graça seja derramado sobre as nossas vidas, trazendo entendimento, trazendo sabedoria e nos mostrando aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Neste dia nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o texto que nós lemos fala então acerca da graça de Deus. Eu peço então, por favor, a sua atenção, para que você então possa entender a dimensão, a grandeza do amor e da graça de Deus através deste texto que nós lemos, o qual foi então ensinado pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo. O texto então que nós lemos, Jesus então aqui ele nos dá aqui um grande exemplo do que é o reino de Deus.
Este texto então nos mostra claramente que não é o homem que alcança Cristo, mas é sim Cristo que alcança o homem, é sim Cristo que alcança o pecador. Este texto então aqui ele nos mostra a essência do cristianismo. Ele nos mostra então o homem sendo alcançado sem qualquer tipo de mérito próprio. E nos mostra então que o mérito que salva o homem vem de Deus. É do próprio Deus, pertence então completamente a Deus. E isto então é graça de Deus. A salvação então ela é graça de Deus, é dom de Deus. E não por obras ou por mérito próprio do homem, para que ninguém se glorie, para que ninguém se vanglorie, como Paulo fala em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, neste texto, Jesus nos mostra então claramente grandes revelações acerca do seu reino, do reino de Deus. Então, olha o exemplo que ele nos dá. Vamos então meditar neste texto que nós lemos, nesta parábola da vinha. Este texto então nos fala que o reino dos céus é semelhante então a um proprietário que saiu então de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E esse proprietário então ele sai à praça, ele sai à rua e começa então a chamar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E então combina pagar-lhes 1 denário pelo dia. O salário era 1 denário pelo dia, pelo trabalho. E esses homens então que foram alcançados, eles começaram então a trabalhar para ele, para o dono da vinha, na sua vinha. Mas a parábola, o texto nos fala que o dono da vinha ele não estava satisfeito. E isso então fez ele continuar no decorrer do dia a buscar mais trabalhadores para trabalhar na sua vinha, prometendo então pagar a eles o que fosse justo. E a parábola então ela nos fala que este homem, o dono da vinha, o proprietário, ele fez então isso durante 5 vezes no dia. A Bíblia nos fala, o texto nos fala que ele saiu às 9 horas da manhã para buscar trabalhadores. Voltou então novamente a ir buscar trabalhadores ao meio-dia. Voltou então novamente a sair às 3 horas da tarde para buscar mais trabalhadores. E então por último novamente saiu às 5 da tarde para buscar mais trabalhadores para a sua vinha. O que significa então que todos estes homens foram chamados para trabalhar na vinha. Mas nem todos foram chamados na mesma altura. Porém, nem todos foram chamados no mesmo horário. Porém, nem todos foram chamados no mesmo período. Mas ambos tinham uma coisa em comum. Ambos foram chamados e escolhidos para trabalhar para uma só pessoa, para um só proprietário e para uma só vinha. Só que o problema aqui neste texto não era o trabalhar na vinha, mas sim o tempo que cada um deles trabalhou. Trabalhou. Porque vemos que uns foram chamados então mais cedo. Vemos que outros foram chamados no meio. E vemos que outros foram chamados já no fim. Só que então o que gerou problemas foi então no final do dia. Foi então na hora do pagamento. Porque na hora do pagamento, todos foram chamados então para receber. Só que o pagamento, ele começou então primeiramente pelos últimos que foram chamados, até então chegar aos primeiros que foram chamados. E o texto nos fala que o pagamento foi feito então primeiramente para os últimos. E estes receberam então 1 denário. Só que quando os primeiros, os quais tinham sido chamados logo pela manhã, foram receber, eles acreditavam que não iriam receber o mesmo que os últimos. Até porque eles tinham trabalhado mais, até porque eles tinham se sacrificado mais, até porque eles foram primeiros a ser chamados. Mas o texto nos fala, a parábola nos fala que, por incrível que pareça, na hora do pagamento eles receberam o mesmo que todos os outros. Só que no final de tudo, vemos que ambos receberam o mesmo. Só que o problema é que os primeiros, eles não acharam justos porque se sacrificaram mais, porque trabalharam mais. E por isso então eles achavam que os que chegaram depois deles não mereciam aquilo que eles mereciam. Só que o dono da vinha, o proprietário, ele mostrou a eles que eles não tinham então autoridade
para decidir. Que quem decidiria era ele, porque ele era o chefe, porque ele então era o administrador, e que eles simplesmente tinham é que ser gratos por aquilo que receberam e não estar a murmurar por aquilo que os outros também receberam, porque simplesmente era o mesmo que eles. Então nós vemos no fim desta parábola que o dono da propriedade é claro, quando então ele diz que não há diferença entre os primeiros e os últimos, que para ele ambos são iguais e que isso sempre iria prevalecer, quer eles queiram, quer eles não. Então o dono da vinha aconselha eles simplesmente a ser gratos e a se alegrarem por aquilo que lhes foi dado. Então, para nós podermos entender melhor esta parábola, a parábola então ela se resume nisto. O proprietário da vinha é Cristo, é o dono da igreja. Os trabalhadores que foram chamados são os discípulos que foram escolhidos para o serviço da vinha, para o serviço da obra de Deus. A contratação dos trabalhadores nos diversos horários do dia diz então respeito ao chamado de cada discípulo no decorrer da história da igreja até ao dia do arrebatamento, até ao dia da redenção. A vinha significa o reino de Deus. A rua ou praça onde então aquele proprietário da vinha ia contratar os trabalhadores significa então o mundo. Os diferentes horários que os trabalhadores foram contratados representam então os discípulos que serão salvos no decorrer dos dias conforme a vontade e a soberania de Deus. E a autoridade exercida pelo dono da vinha mostra então a soberania de Deus. Mostra então que o homem não tem autoridade para dizer o que pensa ou acha, mas mostra claramente que o homem tem é que se sujeitar e simplesmente obedecer à vontade de Deus. Até porque antes de o homem existir, Deus já era. Deus é o criador do homem. Então o homem está aqui e Deus está aqui. Não é Deus que tem que se submeter ao homem, mas é o homem que tem que se submeter a Deus, à vontade soberana de Deus. Então, quais as lições que nós podemos aprender nesta parábola? O que é que o Senhor Jesus está nos dizendo? O que é que o Senhor Jesus está nos mostrando aqui? O que o Senhor Jesus quer falar connosco? O que é que o Senhor Jesus quer que nós venhamos aprender com esta parábola, com este ensinamento, com este texto? Primeiramente, nós precisamos entender que Deus é soberano. E Jesus então aqui nos mostra que Deus não trata o homem de acordo com o seu próprio mérito ou justiça própria. O texto nos mostra que Deus não trata o homem como se por o homem fazer boas ações, como se por o homem fazer boas obras, isso lhe dá o direito então de exigir recompensa ou retorno de Deus. Porque nós precisamos entender que Deus não deve nada para o homem. Deus não deve nada para si. Deus não deve nada para mim. Deus não deve nada para o homem. Mas nós devemos tudo simplesmente a Deus. Deus não deve nada a nós. Nós é que devemos tudo a Ele. Tudo. E a parábola então nos ensina claramente que o reino dos céus, a igualdade é a regra básica. A parábola nos ensina que no reino de Deus a igualdade é a regra básica. A parábola então aqui nos mostra que no reino de Deus não há exceção de pessoas. Que não existem então homens ou mulheres mais bonitos ou mais merecedores do que os outros. Que não existe isso. E a parábola prova isso mesmo. Nós precisamos entender que o homem não merece nada de Deus. Você e eu não merecemos nada de Deus. Nós não somos dignos de nada que vem de Deus. Nós merecemos é o inferno. Nós merecemos é condenação. É isso que nós precisamos entender isso todos os dias da nossa vida. Entender então que tudo o que temos de Deus é misericórdia e graça. É graça de Deus. A parábola então ela nos mostra também que não importa o dia e a hora, se é na nossa juventude que nós somos já alcançados por Cristo, se é no meio da nossa vida que nós vamos até Cristo, ou se é então na nossa velhice que nós vamos até Cristo. A parábola aqui nos mostra que os primeiros ou últimos, ambos vão receber o mesmo.
Não importa então se eu sou crente há 20 ou 30 anos. Não importa se eu sou pastor, se eu sou diácono, se eu sou bispo, se eu sou missionário. Não importa se eu estou na igreja há 50, há 60, há 70, há 80 anos. Isso não me faz mais ou melhor. Isso não me faz mais merecedor do que um pecador que se rende a Cristo no último minuto da sua vida. Porque Deus enviou Jesus para salvar. No primeiro ou último minuto, para Deus vai dar a mesma coisa, porque o maior propósito da Bíblia, porque o maior propósito do Evangelho, porque o maior propósito porque o maior propósito de Deus, dos planos de Deus, da vontade de Deus, porque o maior propósito da Bíblia é salvação, é salvar o homem, é salvar o pecador, é salvação. Não importa se é no início, se é no fim, se é no meio, mas o maior propósito de Deus é salvação, é salvar o homem, é salvar então o pecador, porque a graça de Deus, ela é suficiente para todos, sem exceções, porque a graça de Deus, ela é suficiente para todos, sem exceções. Então eu não sou mais merecedor do que os outros, você não é mais merecedor do que os outros, e nesta parábola Jesus está nos dizendo isso mesmo neste dia. Ninguém merece mais o céu porque foi chamado primeiro. Ninguém merece mais o céu porque está dentro da igreja há 20 ou 30 anos. Cuidado, porque você e eu não somos mais merecedores do céu do que ninguém. Nenhum homem merece o céu. Você não merece o céu, eu não mereço o céu, nenhum homem merece o céu. Nós merecemos é o inferno, é a condenação, é o juízo de Deus. Lembre-se do ladrão da cruz. A Bíblia nos diz em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, do versículo 29 até ao 32, que estavam então dois ladrões ao lado de Jesus. Ambos estavam crucificados também com Jesus. E um desses ladrões, um desses malfeitores, ele estava blasfemando contra Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro malfeitor, o outro ladrão, ele repreendeu dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando então sobre esta sentença, sobre este castigo. Nós, na verdade, com justiça estamos aqui crucificados, porque recebemos castigo por causa dos nossos atos. Em outras palavras, ele estava dizendo: nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque nós merecemos este castigo. Nós estamos aqui porque as nossas obras nos levaram aqui. Nós estamos aqui porque a nossa própria vida nos levou aqui. Mas este homem, ele não fez mal algum. E então aquele homem acrescentou para Jesus: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. A Bíblia então não nos fala na vida deste homem. A Bíblia não nos diz o que ele fez, mas a Bíblia nos mostra que este próprio ladrão, este próprio malfeitor, ele próprio reconheceu que ele merecia estar ali na cruz para ser crucificado. Enquanto o outro zombava, este homem então aqui estava pedindo perdão. Enquanto aquele homem, o outro zombava, este homem aqui estava se arrependendo. Enquanto aquele homem zombava, o outro ladrão zombava, ele estava então clamando por misericórdia. E a Bíblia nos fala que Jesus não rejeitou ele, por contrário, Jesus aceitou ele. E as palavras de Jesus para ele foram, uma das últimas palavras de Jesus foram: hoje mesmo, para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a história deste ladrão resume também a nossa parábola de hoje. Este homem, então, ele foi o último a ser chamado. Este homem, então, ele estava no último minuto da sua vida. E Deus estava o chamando. Deus estava alcançando ele. O trono da graça estava sendo derramado sobre ele. E hoje, esse homem, ele habita. A sua morada é no reino dos céus. É no céu, no reino celestial. Aleluia! Glorificado seja Deus. Por isso, por favor, cuidado com os julgamentos pela aparência
aparência das pessoas. Entenda que muitas das vezes a pessoa que está cativa da situação, o nosso papel é amar, é abraçar, é servir essa pessoa, porque nós não sabemos o que é que levou essa pessoa àquela situação. Muitas vezes o mendigo, não, ele é simplesmente cativo da situação do momento, e muitas vezes nós julgamos o mendigo pela sua situação, porque ele está morando na rua, porque ele está mendigo de um pão, mas nós não sabemos a vida dele, o que levou ele a mendigar. Por isso, cuidado com o julgamento pela aparência das pessoas. Entenda que a igreja não foi chamada para julgar, que a igreja não foi chamada para condenar. O Jesus, que era Deus, que era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele desceu da sua glória, ele se humilhou a si próprio, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, ele veio para lavar os pés, ele veio para dar a vida, ele veio para padecer pelo homem, pelo pecador. Então nós, como igreja, nós fomos chamados para amar e para servir. Entenda que o reino de Deus está disponível para todos, que a graça de Deus, ela está disponível para todos. Por isso não se ache mais ou melhor que os outros. Que nós não sejamos então os primeiros desta parábola que vão murmurar pela salvação dos últimos. Não sejamos então hipócritas, não sejamos então religiosos, mas que a nossa boca se abra para falar da salvação, para falar então para essas pessoas que estão completamente perdidas, completamente desesperadas, completamente cativas do pecado, da escravidão do mundo, do sofrimento e da situação. Meus queridos irmãos e irmãs, em nome de Jesus, que nós possamos ser instrumentos de Deus para com essas pessoas que estão lá fora, que estão morrendo, que estão cativas, que estão perdidas. Que nós possamos então mostrar para essas pessoas que Deus está disponível para elas, mostrar para essas pessoas que Deus está pronto a perdoar e a salvar essas pessoas, mostrar então para elas que Deus não faz exceção de pessoas, mostrar então para elas que elas podem ser salvas, mostrar então para elas que elas podem ser perdoadas, mostrar então para essas pessoas que elas podem ser justificadas, que elas podem ser regeneradas, que elas podem ser transformadas, que elas podem ser curadas, que elas podem ser restauradas, mostrar então para essas pessoas que elas não precisam sofrer em vão, mostrar para elas que elas não precisam andar como ovelhas desgarradas porque o bom pastor deu a sua vida por elas, mostrar para elas então que elas não precisam ir para o inferno, mostrar então para elas que elas não precisam ser condenadas, porque Deus não tem prazer na morte ruim, porque Deus não tem prazer na morte delas, porque Deus não tem prazer em saber que a alma delas pode ser condenada ao inferno. Mostrar então para elas que elas não precisam entrar pela porta larga que leva à perdição, que leva à condenação, que leva então ao inferno. Mostrar para elas que Cristo morreu para lhes dar a oportunidade, que Cristo morreu para lhes dar então o único meio de elas serem poupadas e livres do inferno e salvas pela graça de Deus, pelo dom de Deus, através de Cristo na cruz, para que elas sejam alcançadas pela salvação, pela graça de Deus, para o reino de Deus. Então lembre-se, todos foram comprados e o preço foi o sangue de Cristo. Todos então que vão a Cristo são perdoados, reconciliados com Deus e salvos. Todos os que vão a Cristo em arrependimento e fé fazem parte de um só corpo. E esse corpo não é dividido. Esse corpo se chama igreja. E Cristo é a cabeça. Entender que todos nós somos possuidores de um só Senhor, de um só Deus e de um tesouro maravilhoso que nós não podemos guardar, que nós não podemos esconder, mas que nós precisamos dar, partilhar, oferecer esse tesouro para as pessoas, oferecer o Salvador para elas. Amém? Que o Espírito Santo venha falar a cada coração, que o Senhor venha falar consigo através desta palavra. E se você sentir no coração, partilhe
esta palavra para os seus amigos, para os seus conhecidos, para as suas conhecidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha a receber honra e glória na minha vida e da sua vida. Que o reino de Deus venha a avançar na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. E que esta palavra, ela tenha realmente impacto sobre todos aqueles que a ouvirem. E que esta palavra, ela venha gerar frutos, bons frutos. E que esta palavra, ela nos leve então para mais perto de Deus, para mais perto da vontade de Deus. Que a vontade de Deus venha morar verdadeiramente no seu coração e no meu coração. E que então a vontade de Deus, ela possa nos mover verdadeiramente ao verdadeiro propósito para o qual o Senhor nos chamou e escolheu. Que a graça de Deus, que a vontade de Deus seja manifesta através das nossas obras, através das nossas palavras, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada vida poderosamente e ricamente, em nome de Jesus. Amém e amém.